Em algum momento da vida, quase sempre quando a pessoa menos espera, surge uma sensação silenciosa, quase disfarçada, que aos poucos vai dominando tudo por dentro. Uma estranheza que não avisa quando chega, não pede licença, não bate na porta. Um dia você acorda e percebe que aquilo que antes acendia seu espírito, que antes era fonte de entusiasmo, de brilho nos olhos, simplesmente já não produz o mesmo efeito. Aquela música que parecia tocar diretamente dentro da sua alma agora soa comum. Seus pratos preferidos perderam o sabor. A conversa com amigos, que antes fluía como um rio cheio, agora parece vazia, como se você estivesse assistindo tudo de fora. Até as coisas que você mais amava fazer, aqueles hobbies que antes faziam seu coração vibrar, caminhar, fotografar, criar, escrever, descobrir lugares novos, tudo isso vai perdendo cor, textura, cheiro. Fica plano, fica raso, fica estranho. E a primeira reação de quase todo mundo é entrar em pânico. Porque não faz sentido. Porque ninguém nos ensina o que fazer, quando aquilo que nos fazia sentir vivos, simplesmente deixa de funcionar. A mente assustada começa a criar teorias desesperadas. Será que eu estou deprimido? Será que é burnout? Será que tem algo errado comigo? Será que eu perdi algo dentro de mim e não sei como recuperar? E essas perguntas se repetem até virarem martelo na cabeça, dia após dia. Você tenta se animar e não consegue. Tenta sentir prazer e o prazer não vem. Tenta se distrair e nenhuma distração funciona. É como se uma camada de vidro tivesse sido colocada entre você e a vida. Você vê tudo, mas não toca em nada. E nessa distância, você começa a achar que perdeu sua capacidade de sentir, que algo dentro de você morreu e nunca mais vai voltar. Mas e se eu te dissesse que talvez essa sensação não seja um problema? E se, ao invés de representar um fim, ela for na verdade o início real de alguma coisa? E se essa ausência de alegria, essa insensibilidade, esse vazio aparente, for um tipo de transição? Algo como a desmontagem de um sistema inteiro que você usou a vida toda, mas que agora já não serve mais? E se essa perda de prazer for o espaço se abrindo dentro de você para algo completamente novo, mas que você ainda não consegue reconhecer, porque está ocupado demais procurando sentir aquilo que sentia antes? É isso que quase ninguém diz. A maior parte do que chamamos de alegria não é exatamente alegria. É alívio. A satisfação de uma falta, a finalização temporária de uma inquietação. Você tem fome, e quando come, sente prazer. Mas esse prazer depende do desconforto da fome. Sem fome, a comida vira um ato mecânico. Você se sente sozinho, alguém te dá atenção, você sente alegria. Mas ela depende da solidão. Sem a sensação de falta, o afeto passa despercebido. A maior parte da felicidade que experimentamos no cotidiano é apenas o intervalo entre um incômodo e outro. Uma pequena pausa em um ciclo de tensão e alívio que chamamos de viver. Mas chega um momento, para algumas pessoas, em que esse jogo começa a mostrar suas falhas. Em que a consciência se abre 1 milímetro além do habitual, e você percebe que muito do que chamava de alegria genuína era só uma tentativa de tampar buracos internos. Quando essa percepção chega, às vezes de forma suave, às vezes como uma pancada, o mundo inteiro perde um pouco da graça. Porque você começa a ver que os prazeres que te mantinham distraído eram apenas isso, distrações. E de repente elas já não te distraem mais. É quase como se você tivesse descoberto, sem querer, a ilusão por trás do truque. E quando a ilusão é vista, ela não pode mais produzir o mesmo efeito. Você pode até querer acreditar de novo, mas algo mais profundo dentro de você não deixa. É aí que nasce a sensação de vazio. Não porque sua vida ficou vazia, mas porque aquilo que preenchia artificialmente já não cola mais. Imagina que sua vida inteira foi vivida em um quarto iluminado por velas. A luz tremula, cria sombras, formas dançantes nas paredes. Você passa anos observando esse jogo de sombras, achando que aquilo é a realidade. Até que um dia, alguém abre a porta. A luz do lado de fora invade o quarto como um clarão. Forte, incompreensível, desconfortável. E naquele primeiro momento, a luz não revela nada. Só cega. As sombras desaparecem, tudo que você conhecia perde sua forma.
O que antes te encantava, desaparece em um segundo. E sua primeira reação é pensar que perdeu algo. Mas você não perdeu nada. Apenas deixou de ver sombras. É nesse momento que muita gente tenta desesperadamente recriar as velas. Tenta forçar antigos prazeres. Tenta buscar os mesmos estímulos. Tenta reacender a vida da forma que a vida era antes. Mas o corpo não responde. A mente não responde. Porque algo mais profundo já entendeu que aquilo não funciona mais. Você pode até tentar aumentar o volume, buscar sensações mais intensas, mais fortes, mais dramáticas. Mas isso só te afasta ainda mais do processo real. Porque a transição não exige mais estímulos, ela exige o oposto, silêncio. É aí que a maioria trava. Porque o silêncio interno assusta. A ausência de entusiasmo assusta. A falta de direção assusta. E você começa a achar que está doente quando na verdade está evoluindo. Porque o que está morrendo não é sua capacidade de sentir, é sua dependência de estímulos. O que está desaparecendo não é sua alegria interna, é sua necessidade de buscar alegria externamente. O que está se desmontando não é você, é a versão de você que acreditou que precisava de coisas, pessoas, hobbies e sensações para se sentir completo. E esse processo, por mais desconfortável que seja, é uma espécie de renascimento. Mas todo renascimento exige morte. E é essa morte simbólica que você está sentindo agora. O problema é que ninguém fala sobre isso. Ninguém fala da fase do meio. Todo mundo fala da transformação, da borboleta, do voo. Mas ninguém fala da gosma dentro do casulo, onde o velho já não existe e o novo ainda não nasceu. Essa fase é silenciosa, cinza, sem glamour. Parece inércia, mas é digestão. Parece ausência, mas é reorganização. Parece morte, mas é preparação. E quando você tenta acelerar esse processo, tentando voltar a ser como antes, você só alonga a transição. Porque não existe retorno. Quando uma consciência se expande, ela não volta ao tamanho anterior. Você não cabe mais no mesmo mundo interno que habitava antes. E é por isso que tudo parece pequeno, sem sabor, sem brilho. Não é que o mundo diminuiu. É você que cresceu. Só ainda não descobriu como usar esse novo tamanho. E aqui está a verdade difícil, mas libertadora. Você não deve tentar recuperar as antigas alegrias. Você deve deixá-las morrer. Porque são elas que estão impedindo você de experimentar o tipo de vida que vem depois dessa fase. Não é uma vida mais excitante, mais intensa, mais dramática. É uma vida mais real. Menos dependente de picos emocionais, mais estável. Menos movida por vazios, mais movida por presença. Menos baseada em sensações, mais baseada em existência. É um tipo de alegria mais silenciosa, quase invisível, mas profunda. Que não precisa de gatilhos. Que não desaparece. Que não depende de nada. É a alegria de estar vivo. Não a alegria de estar entretido. E para que essa alegria apareça, você precisa atravessar exatamente o que está vivendo. Sem fugir. Sem tentar substituir. Sem tentar forçar sensações. É desconfortável sim. É estranho sim. Mas é necessário. Porque você não está perdendo a capacidade de sentir. Você está reaprendendo a sentir. A sentir sem vícios internos. A sentir sem condicionamentos. A sentir de forma limpa. E esse processo tem um detalhe curioso. Quando ele termina, ou quando começa a terminar, as coisas não voltam a trazer alegria. Elas começam a trazer significado. E o significado é muito mais constante que o prazer. Muito mais profundo que o entusiasmo. Muito mais real que a excitação. Você deixa de buscar picos e começa a construir presença. A vida deixa de ser um parque de diversões e começa a ser um lar. Não porque fica menos interessante, mas porque finalmente fica verdadeira. Mas o mais importante é isso. Você não controla quando termina. Você só controla se resiste ou se atravessa. Resistir prolonga a dor.
Atravessar permite que ela cumpra seu papel. E atravessar não significa gostar, nem entender, nem romantizar. Atravessar significa apenas isso: estar aqui. Estar com o vazio. Estar com a ausência. Estar com a estranheza. Estar com a falta de entusiasmo. Estar com você. Mesmo quando você não sente nada. Porque é exatamente esse, não sentir nada, que está removendo o excesso de ruídos para que você experimente, pela primeira vez, o silêncio real da consciência. E é nesse silêncio que a vida verdadeira começa. Agora me diz, isso tudo faz sentido para você? Você sente que está passando por essa transição? Comenta aqui embaixo. Se isso te tocou, deixa o like. Isso me ajuda a trazer mais conteúdos assim. E se quiser acompanhar os próximos, se inscreve no canal, a gente está só começando essa jornada junto.